Oi, gente. Oi, gente. Vamos começar aí a nossa live. Vamos ver onde é que tá o nosso. Onde é que tá o nosso. Estamos esperando o nosso querido Marinho, que vai se juntar aqui com a gente hoje. Vai ser muito bacana. A gente vai fazer umas provocações aí que eu acho que estamos precisando, né, de criatividade. E aí tô esperando o Marinho entrar. Onde está o Marinho? Onde está? Espero que todos estejam bem. Estamos aí, né? Todo mundo aí na luta. Ai, Daniela, como você é boba, né? Não dá, esse negócio de deixar a filha entrando na live não dá muito certo, porque fica fazendo os comentários aí, né? Hein, Dani? E aí, gente, espero que esteja todo mundo bem, né? Hoje eu tô preocupada com a saúde. Ai, opa, 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 opa. O nosso Marinho entrou. Chegando. O nosso super convidado de hoje. Aí, Oi, chegou! Mel. E aí, E tudo aí, bom? Marinho? Tudo bem, querido? Tudo Tudo jóia? ótimo, tudo Então, ótimo. bom, gente, o Marinho eu achei muito legal, porque ele hoje se intitula como mentor de criatividade empresarial. Não fui eu, Agora, não, me falaram. Me chamaram disso. Eu eu falei, ó, amei! me Nossa, chama de Marinho, vai ficar mais fácil. não, mas é muito legal, eu achei bem bacana, eu gostei muito, achei bem bacana. E o que que a gente queria, o que que eu acho que a gente, o nosso título hoje da nossa live é Atitudes Conscientes aí do Novo Varejo. E aí eu acho que, só para contextualizar um pouquinho, tá todo mundo falando aí do novo normal, e a gente discute muito, né, o que que é normal, né? O que que é normal para você, provavelmente não é o meu normal. Nós Certeza, temos normais diferentes, né? com certeza, E claro. eu acho que, na verdade, é o novo real. Porque, por exemplo, o que eu fiquei pensando, o que, que eu estou fazendo diferente hoje, né? Então, eu estou fazendo ginástica diferente que eu estou fazendo online. Eu estou trabalhando diferente, né? Não estou mais pegando o carro para ir para trabalhar, não estou mais pegando Uber, estou trabalhando em casa. Eu mudei o jeito de fazer a minha aula de yoga, eu mudei o jeito de fazer, deixei de fazer a minha massagem, que era uma coisa que eu achei que eu nunca ia deixar de fazer. Então, quer dizer, tantas novas realidades foram surgindo no meu dia a dia. Aham. E aí eu fico pensando assim, o que que o ser humano, a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos adaptar, né, Marinho? Porque é uma Você coisa sabe? assim, Uhum. se falassem para mim, olha, Mel, você vai ficar 2 meses trancado em casa. Você não vai poder ver ninguém, você não vai poder Uhum. nem ver teu marido. Não, esquece, você não vai ver ninguém. Você vai ficar em casa. Eu ia falar, o quê? Aham. Você tá louca, você tá louca. E aí, no Aham. fim, a gente vê como a gente consegue, nestes momentos, ressignificar aquilo que é importante. E como você vê que tantas situações, eventos, pessoas Uhum. que você achava que ocupavam um lugar assim na tua vida, não ocupam. E Você não, sabe, não é? você sabe o que eu acho muito louco nisso, Mel? É que, assim, o ser humano precisa de um tranco para poder tomar algumas decisões e algumas atitudes, né? Quantas atitudes que você está tendo agora e que muitas vezes você está reparando que é muito bom para você, porque e você É, conseguia ter feito antes e você não fez antes. E por que você não fez antes? Porque você estava naquele ritmo, né? Eu porque é acho que automático. é um convite a repensar, né? É um convite a você sempre ter que ficar revisitando os seus hábitos do dia a dia para poder entender o que é legal e o que você pode melhorar. Porque tem Não, coisas que você vê. Você acabou melhorando em algumas coisas, você melhorou super. rentabilidade, de repente, na tua empresa, você tem um monte de coisa que você melhorou e coisas que você piorou também, mas aí é uma situação, né? Não é Não, uma coisa, é uma e condição. sabe o que é legal? Eu acho que é uma coisa muito importante, é a gente avaliar o que é bom para a gente. Eu, Uhum. Melita, dentro do meu universo, dentro da minha história, dentro do que eu. É assim, eu não sei ainda o que vai acontecer, porque o nosso futuro está muito. Nós Ninguém estamos sem sabe. nitidez, então não adianta ficar Uhum. fazendo aqui previsões e tal. Mas eu Uhum. aprendi uma coisa: eu sei o que eu não quero mais. Olha que legal.
Eu Olha que aprendi. legal. O que eu não quero mais? Eu não quero mais aquela vida de sair correndo e vai para o lugar e vai para o outro, atende uma vez. Aquilo, eu não quero mais viver daquele jeito. Sabe por quê? Porque não tava fazendo bem para mim, só que eu não percebia. Eu posso Então, falar que eu cheguei nessa mesma conclusão que você há 5 anos atrás, quando eu resolvi ir embora do Brasil. O dia vai chegar para mim, tá chegando essa possibilidade. Mas porque me incomodou, né? Mas você vê, eu também tive que deixar chegar no extremo, né? Eu tive que chegar com 35 quilos a mais do que eu tenho hoje, com uma pressão a 21/15 e uma diabetes a 170. Hoje eu não tenho mais nada, não tomo nem remédio. Olha que loucura. Não, e a gente, como a gente estica a corda, e às vezes eu acho que essa pandemia está trazendo uma grande oportunidade para a gente de consciência. Que eu acho que a consciência, ela te livra, assim, a gente começa, através da consciência, a gente consegue ressignificar muita coisa nas nossas vidas. É verdade. Né? E a gente, quando a gente fala de varejo, Marinho, e eu acho que é por isso que eu acho que eu queria trazer você para esse bate-papo, o franchising, principalmente o franchising, você, tá há tantos anos em franquia como eu, a gente vê que o franchising, ele foi perdendo um pouco da essência dele nos últimos anos, né? É como a gente, né? A gente é tão anjinho quando é pequenininho, né? A gente nasce tão ingênuo, tão puro. Você vai ficando mais velho, o meio vai influenciando, né? A própria sociedade, ela te influencia, às vezes, de uma forma muito ruim. E você, às vezes, se afasta muito da tua essência. Então, o franchising, quando a gente fala do sistema de franchise, que tudo que falam hoje, colaboração, comprometimento, cumplicidade. Gente, isso sempre foi. Né? Desculpa, é falar que um carro precisa de roda, né? Um carro tem que vir com motor e com roda. Porque senão é que nem falar de franchise, não, mas o franchise você tem que ouvir o franqueado. Mas espera um pouquinho, gente. Franchise é que nem casamento. Não existe casamento. O marido, ele não é casado. Ele precisa de uma mulher para ser casado. Não, e outra coisa, né? Ele precisa de contrato, né? Se não tivesse contrato. Não é? Não tem. Então, só não tem coffee. Casamento não tem coffee. Não tem coffee, exatamente. Se tivesse, as coisas iam ser um pouco diferentes, né? É verdade. Mas em todo caso, quando a gente fala de atitude, eu acho que a atitude, ela sempre tem para mim, a atitude sempre tem uma percepção positiva. As tuas atitudes em relação... Quando você fala, eu vou tomar uma atitude, é sempre por uma questão de movimento. Eu vou sair da estagnação, eu vou sair da inércia, eu vou tomar uma atitude para mudar a minha vida, eu vou tomar uma atitude para melhorar alguma coisa. Mas ela tem essa conotação positiva. E quando você fala de consciência, você fala, obviamente, que não tem como falar de consciência sem falar de espiritualidade, mas eu acho que as atitudes conscientes é exatamente quando você não pensa só em você, mas você pensa no que as suas atitudes podem impactar as pessoas com quem você convive, a sua família, os seus colaboradores, etc. Você não acha que muitas vezes a espiritualidade te traz atitude? Te traz uma consciência, né? Então, muitas vezes a espiritualidade te traz uma consciência, né? Exatamente, muito. E é isso. Se você parar para pensar, muitas vezes você fala assim, porra, não é que eu tomei uma consciência, não. A espiritualidade me fez a ser mais altruísta e menos egoísta. Isso. E muitas vezes pensar no meio e não no indivíduo, né? Não, e outra coisa, né? Eu acho que essa consciência, muito mais num momento como esse, que a gente sabe que a gente não vai sair dessa sozinho, claro. Que todo mundo precisa de todo mundo, que a gente nós somos seres, e na verdade, quando você vai pensar em espiritualidade, você sabe que você é um só, né? Uma unidade. Sim. Essa lucidez que você tem, essa serenidade que você tem com esse pensamento, você começa a perceber que as coisas podem ser mais simples, Marinho. E você começa a perceber também, Mel, que a franquia é muito disso, né? A franquia não é o uno, né? A franquia é o coletivo, né? Não existe franquia se você não pensar em como fazer o seu franqueado ganhar dinheiro, porque o seu royalty é consequência do ganho dele. Exatamente, exatamente. E trazer e eu acho que nesse momento que você vê que a gente tem vários níveis de franqueadores. Então tem aquele franqueador que ainda é top-down, que é o franqueador antigo, mas que ainda existe, que é o top-down. O tempo tende a morrer porque o franqueado está se capacitando. Exatamente. E outra coisa, agora, então, neste momento, este franqueador está vendo que ele tem que empoderar a sua rede, porque as respostas também estão lá, não estão dentro dele só. Então, mas as respostas sempre estiveram lá. Mas ele não percebia. Elas sempre estiveram lá.
Olha, eu vou te falar, uma coisa que eu aprendi muito com o Caíto, e isso foi uma das coisas geniais que eu ouvi dele, uma das coisas geniais que eu ouvi dele, assim, logo que eu comecei, eu vinha da Portugal Telecom, né? Então eu vinha de uma administração top-down, né? Então era uma empresa portuguesa, em 87, quando eu comecei, era um negócio de cima para baixo e pronto. Quando eu entrei, que o Caíto estava começando, quem estava começando a Chili Beans e tudo mais, uma coisa que ele falou para mim, e que eu não queria mais ficar no sistema de franquia, hein? Vou te falar. Eu queria pular fora porque eu não aguentava, eu não aceitava esse top-down, como é que os franqueados eram tratados. Mas eu falei, eu não quero mais, não, eu já estava 15 anos, 12, 13 anos, sei lá, eu não queria mais. E eu falei para o Caíto, falei assim, bom, como é que você quer fazer tua rede? E a primeira coisa que ele falou para mim é assim, simples assim, meu franqueado tem que ganhar dinheiro, porque se ele ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro, ponto. Foi aí que eu resolvi continuar no sistema de franquia, porque eu falei, é isso que eu acredito. Mas você sabe que eu aprendi muito isso com o Robson, que o Robson para mim, ele sempre foi assim, um super parceiro, um dos meus primeiros clientes, então a gente trocava Você muito. sabe que eu tenho uma história com o Robson, né? Não. Hã? Eu tenho uma história com o Robson. Então, eu tenho uma história de vida com ele, né? Porque é a vida inteira. E ele falava uma coisa que era super verdade. Ele falava assim, Mel, eu levanto e durmo pensando todos os dias como fazer meu franqueado ganhar mais dinheiro. Né? Como fazer... Que é óbvio, né, Marinho? Não é tão difícil. Esse é o pensamento, esse é o norte, né? Esse é o norte. Esse deveria ser o norte para qualquer franqueador. Isso, o resto eu é acho. processo, Isso é uma atitude consciente. Você fazer o seu franqueado ganhar dinheiro. Né? O Robson, quando ele começou, o primeiro pontinho de venda lá em Moema, o meu irmão tinha uma casa de carne na Roxinol com a Iambu, na esquina. E eu tinha saído da Portugal Telecom e ele tinha me chamado para... me ajuda a administrar um pouco a parte financeira, não sei o quê. Eu subi para ajudar. E aí um dia chega um japonês, né? Com uma menina, pequenininho, os dois garotos. Eu tô começando um restaurante aqui do lado, não sei o quê. Precisava começar a comprar carne. Só que eu ainda não tenho capital de giro, essas coisas aqui. Eu queria ver como é que vocês fazem, porque eu queria pagar por semana. Aí eu virei pro cara e falei assim, vamos fazer o seguinte. Você está começando agora? Então, você me paga, em vez de pagar por semana, eu sei que você está precisando de capital, você me paga por mês. Eu fecho o mês e te cobro o mês seguinte, para tirar fôlego para você começar, entendeu? Era o Robson começando o primeiro ponto de venda, era ele e a irmã dele. Não, ele é a Ellen, né? Ai, gente, ele é Ellen, isso, Ellen, não me lembrava o nome Mas dela. você sabe que esse tipo de atitude, né? Eu acho que é você pensar muito no teu parceiro do outro lado. Tem muito a ver também, Marinho, com humildade. Você sabe que... acho que você vai lembrar muito bem disso. Qual era o único jeito da gente fazer franquia quando não existia a lei? Antes de 1994, que é a lei. Era você ter bom senso. Exatamente. Não tinha lei. Você tinha que ter bom senso. Você tinha que ter bom senso. Então, o pessoal da velha guarda nasceu com esse bom senso, né? Porque era o único jeito de você sobreviver naquele momento. Você não tinha regra, não tinha norma, não tinha nada. É isso. Como é que você sai dessa? O francador ia porque ele era visionário, sentia o cheiro, acha legal, e era tudo feito meio... Porque até hoje, o franchise sempre foi empírico. Eu nunca estudei franquia. Eu não estudei franquia na faculdade. Nem eu. Eu aprendi franchising com os meus primeiros chefes, que foi a minha super fofa que eu amo, a Celina, e o Paulo César. E eles começaram a me ensinar. Eu fui estagiária deles 1 ano. Aí eu saí de lá e montei o escritório jurídico. A Celina fazia parte de marketing, eu fazia parte jurídica. E a gente foi trabalhando, aprendendo organicamente, empiricamente. Não tinha livro, não tinha programa, não tinha internet. Gente... quando eu comecei no franchising, eu fazia faculdade de desenho industrial, eu sou designer. Quer dizer... A Celina, você falou na Celina, a Celina tá dando um olhinho. Saudades dela. Adoro, eu também. Amo a Celina. Eu sou fã dessa mulher. Uma das mulheres mais incríveis do franchise. Maravilhosa, Então, o que acontece? Imagina, a gente senta na cadeira e fala assim, agora é franchise, né? E a gente tem que falar, puta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar naquele cara como se aquele cara do outro lado da mesa fosse eu, ou meu pai, ou meu irmão. O que eu faria para ele, né? E vamos. Então, e aí, Marinho, eu assisti numa live que você participou, e eu ouvi uma coisa tão bacana que eu queria dividir com o pessoal aqui, porque você fez porque eu acho que agora a gente está num momento também de reflexão, óbvio, porque a gente parou aquele ritmo. Você começa a meditar mais, você faz mais yoga, você escuta, você lê livros mais
que É que não você quer buscar pode... respostas, né? Você quer buscar conhecimento. Isso, você vai buscar suas respostas. É. E você fez uma pergunta, porque está todo mundo revendo, tanto que estão discutindo até que o número de franquias, de micro franquias, vai aumentar muito, porque tem muita mulher que ou perdeu o emprego, ou virou e falou, quer saber? Não quero mais voltar para aquela vida, né? Que não dá, ou agora eu quero ficar mais perto dos meus filhos, ou, bom, e aí você começa a pensar o seguinte, né? Agora é um momento de reflexão, que se eu não quero mais voltar para trás, eu quero ir para frente, mas para onde eu vou? E você fez uma pergunta que eu achei muito bacana, que eu queria que você dividisse esse conceito, que você virou e falou, cara, primeira coisa que você tem que se perguntar, o que você faria de graça? O que você faria de graça? Aí a gente fica pensando, o que eu faria de graça? Pô, uma coisa que eu gosto de fazer de graça, eu gosto de dar aula, eu daria aula. Legal, agora você monetiza. É isso, mas é isso aí, sabe por quê? Agora é o seguinte, a gente não sabe quando vem outra pandemia, a gente não sabe se a pandemia vai virar endêmica, porque ontem o biólogo lá, aquele Ati, falou que pode ser que vire endêmica. Então, conclusão, cara, eu quero mais qualidade de vida, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou ser feliz, porque a gente está numa incerteza tão grande que quantas não quero mais pessoas perder falavam... tempo. Quantas pessoas falavam, eu sempre ouvi isso na minha vida, que falavam assim, ai, como é que esse cara joga bola e ganha dinheiro? Como é que pode? Ah, esse cara toca guitarra e ganha dinheiro. Desculpa, mas é porque ele descobriu, ele faz uma coisa que ele ama e ele descobriu como monetizar. Isso. Esse é o negócio. Essa é a pergunta que eu sempre me fiz. Eu preciso fazer eu adoro gente, eu adoro pessoas, eu amo pessoas, eu adoro fazer isso que eu estou fazendo com você. Eu sou capaz de, se a live desse para ficar mais de 1 hora, eu ficava aqui até uma semana. Ah, eu também. Sabe? Eu amo. Então, quer dizer, eu gosto de falar com franqueado, eu gosto de me relacionar. Então, é uma coisa que eu amo. Então, eu faria. Tanto é que, puta, dou muita mentoria, converso, o pessoal me liga o dia inteiro. Eu não cobro para trocar uma ideia. Sabe? Essas coisas fazem o menor sentido, mas é isso. O que você faria de graça, né? Agora, como é que você monetiza depois disso? Né? E eu acho que esse é o grande pulo do gato. Muita gente abre uma rede porque fala assim, olha, isso é uma oportunidade de mercado, então eu vou pegar por aqui. Então por quê? Porque café todo mundo toma. Desculpa, se café não fizer parte da tua vida, não é uma coisa que é tua paixão, é bullshit. Isso. Mas sabe que é um raciocínio assim simples, que eu acho que o nosso mercado precisa? Porque é muito simples, não é tão difícil. Mas por que a gente não consegue fazer o óbvio? Né? Porque a gente gosta de complicar. O ser humano complica. Ele precisa vender, ele precisa entregar dificuldade para comprar facilidade. Exatamente. Por isso que os consultores existem, no final das contas, né? Porque ele chega lá e acaba simplificando toda a metodologia que acabaram virando Sabe, o cara começou de um jeito tão direitinho, tão bonitinho, de repente virou um negócio gigante, cheio de coisa. Calma, precisa de tudo isso? E aí, quando a gente fala de atitude consciente, eu acho que uma das coisas que é mais importante para o nosso setor, para o setor de varejo, nem digo exatamente setor de franchising, é você entender o ser humano. Eu, por exemplo, lá no escritório, a gente tem muita essa visão de entender o cliente, entender o negócio do cliente. Depois eu vou dar a solução jurídica. Por quê? Porque, de repente, você vem com uma solução para mim, eu vou virar para você e falar, não, isso aqui, Marinho, nós temos que entrar com uma ação. Nós temos que entrar com uma ação. Mas não sei se entrar com a ação judicial vai te deixar em paz. Será que é o perfil do Marinho? Será que é o perfil do Marinho entrar numa ação? Será que o Marinho quer brigar? Será que o perfil dele briga? Ou aquilo vai trazer um desconforto para ele? Angústia. Não, uma angústia. Isso. Sabe o que acontece? Se tem uma coisa, eu falei isso outro dia, estava conversando com uma pessoa, se tem uma coisa que essa pandemia está trazendo de bom, é a gente começar a usar os métodos para ajustar aos perfis. E não usar métodos para tudo. O método, ele funciona, mas não funciona para todos do mesmo jeito. Isso. A coisa está mais customizável. Se você, de repente, você é minha advogada, você vai atender. Você tem que entender qual é o estilo do Marinho administrar. Como é que ele se relaciona com as coisas. Lógico. Porque nós estamos falando de gente. E na hora que a gente discutiu uma atitude jurídica, ela tem que ser consciente, porque eu tenho que pensar no teu franqueado, nas pessoas que ele emprega, as pessoas que ele atende. Então, e qual a minha preocupação com eles, né? Exatamente. Se você estiver cagando pro cara, eu vou falar, entra aí, vai, o que você quer? Agora, se a minha preocupação é outra, eu falo, espera aí, vamos chamar o cara, vamos tentar um acordo, vamos puxar ele para dentro, vamos achar outras saídas, né? Você mesmo escreveu um livro lindo de mediação,
que eu tive o prazer de escrever um pedacinho para você lá, que ele me convidou, fiquei super feliz. E é isso, é isso, a mediação é isso. Eu acredito muito nisso, eu sempre fiz isso na Chile. E eu acho que, assim, a gente Bom está no momento, verdade. a gente está tanto no momento de humanização, né? Eu acho que o direito, principalmente, a gente tem que o direito humanizado é o que eu sempre defendi, e eu acho que cada vez mais. E agora que eu vejo que a gente vai passar por um período, enquanto está tudo fechado, o shopping está fechado, não está cobrando do lojista. É depois, Guilherme. As franquias estão fechadas, então não estão pagando royalties. Está todo mundo aí. Na hora que o mercado reabrir, aí vem. Aí vem essas negociações mal feitas, capengas, ou negociações que não foram realmente estruturadas, elas vão trazer uma judicialização para o sistema, que é uma coisa que eu recrimino muito, porque eu acho que a gente tem que aprender a terminar os relacionamentos de uma forma madura. Não estamos falando com crianças, estamos falando com empresários que investiram 800, 700, sei lá quanto. Quer dizer, são pessoas que ganharam aquele dinheiro, têm condições de terminar. Porque você começar, todo mundo começa. Agora, terminar então deixa eu te perguntar uma coisa. Você está no mercado há muito tempo e tudo mais. Você já reparou como é um departamento, uma franqueadora, quando ela está vendendo uma franquia, e essa mesma franqueadora, quando ela está fazendo distrato? Quando o franqueado fala, eu não quero ficar mais? Várias vezes. Então, eu vou te contar. Na Chili Beans, a gente tinha um negócio, e isso era muito pessoal, tá? A gente fazia muito, eu sei porque o Caíco também pensa assim. Então, o mesmo suporte que a gente dava para colocar a pessoa para dentro, a gente dava se a gente queria tirar o franqueado ou se ele quisesse sair. A gente ajudava ele a vender, a gente vendia para ele, a gente fazia o valuation, ajudava o cara, a gente batia, a gente negociava com o novo comprador e a gente avisava o novo comprador, ó, você está pagando X% a mais, porque o cara tem que sair perdendo isso, mas o teu plano de expansão vai te trazer essa recuperação em muito pouco tempo e a gente conseguia conciliar as pontas. Não, olha, isso que você está falando é tão importante, porque a gente está vendo hoje a maioria dos distratos. Ontem mesmo, eu estava com um caso de um cliente que ficou desesperado, que a franqueada, no meio da pandemia, passou o negócio para um novo franqueado, num papelzinho de padaria, né? Vendeu uma coisa de 40 por 100, e agora, olha a situação que ela se encontra. Ela não acha justo aquilo, o negócio já foi feito. Se ela se intervir agora, ela vai assumir para ela, porque ela vai acabar tendo que assumir essa conta, e você fica numa posição... Uma saia justa. E muito difícil, porque vai contra os teus princípios. Mas espera um pouquinho. Aí o franqueador pergunta, mas Milita, eu tenho obrigação, como você agora me falou, eu tenho obrigação de ajudar esse meu franqueador e meu franqueado, esses dois franqueados, quando a gente está no momento de repasse? Eu falei, gente, não é uma obrigação contratual, mas ela é uma responsabilidade social. Sabe por quê? É uma obrigação moral. Para você. No mínimo é moral. Vai voltar para você. Moral. Porque vai voltar para você depois. Porque se o franqueado não conseguir pagar o outro, a primeira pessoa que ele não vai pagar é você. Exatamente. Então quer dizer, não adianta a gente pensar, jogar as coisas para frente, porque o franqueador tem sempre aquele momento que ele sabe que volta para ele num certo momento, né? A conta, alguém vai pagar a conta e geralmente sobra para o franqueador esse retorno de inadimplência, de desligamento do franqueado não estar mais motivado. Desgaste na rede, né? É simplesmente um grupinho de WhatsApp que esse franqueado entra e fala o que aconteceu. Pronto, você já jogou. Marinho, me fala assim, quais atitudes que você considera que são mais conscientes para manter um bom relacionamento na rede? Primeiro de tudo, olhar no olho e falar a verdade. Vamos começar por aí. Muito bom. Primeira coisa, o que eu não sei, eu não sei. E eu sempre falei isso para meus franqueados desde o começo. Sentava comigo, é o seguinte, isso eu não sei, meu amigo. Eu não sou obrigado a saber tudo. Eu tenho. O que eu não sei, eu vou buscar. Eu vou buscar essa, mas eu vou te trazer a informação. Mas tem coisa que eu não sei, cara. Eu não vou te prometer o que eu não sei. Não promete, sabe? Muita gente fica prometendo para vender franquia, para bater meta, para ganhar comissão. Esquece isso. É que nem um casamento. Você começa a prometer merda no começo e você não entrega depois, vai dar problema. Vamos ser sinceros. Mas é verdade. Porra, imagina só, a pessoa chega na tua frente e fala o seguinte, eu tô com uma grana, sabe? Eu fui de expansão minha vida inteira, então eu vi muito isso.
eu tô com uma grana e eu quero apostar no negócio, eu quero entrar aqui e tudo mais. Sabe a primeira coisa que eu fazia? Como é que você... me conta a história dessa grana. O cara, não, isso aqui é um negócio que meu pai juntou minha vida inteira, deixou para minha mãe morreu e não sei o quê. Meu, desculpa, eu vou chegar para esse cara e vou falar eu vou falar só se eu achar que ele tem perfil mesmo, se eu acho que ele vai ser feliz. Só que eu sempre joguei sincero, olha, bicho, isso aqui é um negócio. É negócio. Todo negócio tem risco, ponto. O que você está fazendo é minimizando os seus riscos, aproveitando nós que já fizemos as cagadas antes. E eu, no mínimo, vou falar para você, ó, aqui vai dar cagada, aqui não... deu para nós. Não quer dizer que... Você entendeu? Então, jogar limpo. Acho que jogar limpo é a primeira coisa, Mel. Não, eu também acho. Desculpa, Concordo plenamente. eu fico louco com a negada que faz meta e joga as metas lá no telhado para bater EBITDA, para aumentar o valuation na empresa, ou sei lá o que for, e aí coloca um monte de gente para dentro da rede, e quando você vai ver, pô, eu tô passando por isso numa rede que eu tô, que foi vendida, que foi comprada, e os antigos administradores pegaram pessoas que tinham aquele dinheirinho e jogaram para dentro. Pessoas que não tinham não eram capacitadas, muitos não tinham perfil. Aí você começa a entender, eu falo o seguinte, chega a dar dó, entendeu? Mas lógico. Moral de você tentar arrumar. O que eu estou arrumando essa rede não é nem como profissional, mas é moralmente já. É olhar para a cara dos caras e falar, olha, meu Deus. Porque isso não deixa de ser uma irresponsabilidade social, mas né, Marinho? Mas total. Marinho, olha, lá no escritório também. Sabe quantos, olha, 30 anos de escritório. Quantos franqueadores chegaram lá e falaram, você faz um contrato para mim? Uhum. E aí? Não, eu já tenho tudo formatado, eu fiz. Não, espera um pouquinho. Você tem 6 meses de operação, você ainda não tem um histórico de um ano. Você não está preparado ainda, você precisaria fazer um projeto. Não, eu não preciso, eu já tenho estudo de viabilidade e tal. Você manda o cara embora. Você fala, olha, simplesmente não dá. Ele volta. Isso várias vezes. Não, Melita, mas pensa um pouquinho, vamos pensar comigo. Eu tenho isso, eu já fiz. Eu falei, olha, eu não vou entregar um contrato na tua mão. Sabe por quê? Porque você vai pegar esse contrato, você vai vender franquia para um monte de gente. E sabe uma ferramenta de venda. Essas pessoas vão quebrar a cara e vão perder, às vezes, o dinheiro que elas economizaram a vida inteira. A gente não sabe. Esse cara foi 3 vezes me procurar. Estou dando um exemplo de, sei lá, 20 anos atrás. Ele foi 3 vezes me procurar. As 3 vezes eu disse não. Ele contratou um outro advogado, vendeu 100 franquias e depois de 2 anos, sumiram todas, fecharam todas as lojas. Então, olha o estrago que você faz para o sistema. Sabe por quê, Marinho? Porque eu acho que é o sistema não é mesmo. só a responsabilidade social, ela não é só do franqueador quando vai vender uma franquia, mas é do consultor que faz o estudo de viabilidade que não existe, que coloca que você vai ter 300 franquias que não existe, o advogado que faz qualquer documento e enfia na mão do franqueador qualquer coisa. A responsabilidade social é de todos os stakeholders. É de todo mundo que está envolvido nessa cadeia. Você vê, eu vi o Danilo, acho que é Danilo, não é Daniel, está fazendo uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Isso aqui, se existe perfil ideal, na sua opinião. Isso, para mim, é um grande bullshit. O perfil ideal. Meu, perfil ideal. Desculpa, o perfil ideal da Chili Beans é diferente do perfil ideal da Copenhagen, ou o perfil ideal de uma ótica, ou sei lá o que for. O que é o perfil ideal? No final das contas, o cara vai sentar lá na tua frente e você vai sentir se ele tem minimamente o perfil para poder trabalhar dentro da tua marca que mais se assemelha ao que você busca. Entendeu? O que você percebe dentro da tua própria marca que está tendo sucesso. Não adianta, perfil ideal. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo... Agora, tem marcas que você precisa de pessoas que são extremamente capacitadas e pessoas que você precisa... Se você pega uma pessoa extremamente capacitada, esse cara tem muito mais perfil de franqueador do que de franqueado. Você vai ter outro tipo de problema com o cara. Exatamente. Você vai ter outro tipo de problema. O cara chega lá, pintou a loja de outra cor porque ele acha legal. Ou ele compra o produto que ele gosta e não que a demanda ou que ele segue. Então, quer dizer... Não. E sabe que eu sempre discuti muito isso, esse negócio de perfil ideal, aí coloca lá na circular de oferta de franquia, o franqueado tem que ser ambicioso, organizado, um montão Como é que você de características, às vezes você não consegue nem medir. Mas hoje, o grande desafio do franqueador, e eu acho que você vai compartilhar comigo, é porque, por exemplo, na Chili Beans, vocês têm uma tribo. É assim, tem o cara Chili Beans, porque é da tribo Chili Beans. Vocês têm um perfil ali muito caracterizado. As outras redes não têm tanto. E aí o que acontece? O franqueador tem que lidar
com a Melita, que é uma pessoa mais... Ela é mais otimista, ela é legal, mas ela é bem pé no chão, ela não gosta de arriscar e tal. E ela, de repente, tem um Marinho que é super pra frente, ele arrisca, ele vai, ele faz. E o francador tem que lidar, porque não adianta. Mas olha só, Nós não Mel, somos olha só. iguais. Mas pense uma coisa. De repente, o Marinho e a Mel, eles podem ser da mesma rede. Sim, é isso. E eles podem agregar para dentro da rede skills diferentes que alimentem a formatação da massa. Porque a alimentação não é o franquia, não é a franqueadora que faz. São as franquias que trazem e fazem, entendeu? Mas é nesse sentido que o franqueador tem que acolher tanto o Marinho quanto a Melita e fazer suco deles, no sentido de falar o que o Marinho pode me dar de trazer melhor, de bom, que e a Melita também. Exatamente. E aí saber lidar com as adversidades que eu sinto de uma forma, você sente de outra. É que nem agora. A pandemia, todos os franqueados estão sentindo igual? Não estão. Tem franqueado que realmente... Hoje eu fiz uma reunião com vários franqueados de uma marca. Alguns são mais intimidados, alguns não falam, alguns estão tristes, alguns estão... Porque eles estão sentindo de uma forma diferente, né? E eu acho que aí entra o grande papel do líder, que é o franqueador, de poder fazer, tratar os quem gerencia o negócio, é quem organiza a história, é quem rege, né? Então, por exemplo, você tem uma orquestra, você tem o cara que toca o boé, você tem o cara que toca, sei lá, harpa, e tem alguém que está colocando os dois na mesma música, né? E fala, ó, vamos lá, cada um faz parte do negócio. Exatamente. É muito disso, sabe? Sabe, quando eu fico pensando lá no toda a tua experiência que você tem hoje de franquia e tal, o que você entende hoje, nesse momento, que pode trazer mais consciência para a rede? Mais consciência. Para os franqueados. Como é que o franqueador pode trabalhar? Porque a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo. A gente tem lá no contrato de franquia que o cara não pode veicular não pode fazer material de propaganda sem antes passar pela aprovação da franqueadora. Aí o cara resolve fazer um folhetinho lá e começa a entregar. Aí você fala, meu amigo, não pode. Aí na segunda vez ele continua. Aí você vira e fala, meu amigo, mas não pode, chama o cara para conversar, mas o que você está fazendo? Não, porque vocês não estão investindo em propaganda, então eu resolvi fazer. Bom, a história chegou uma hora. A história é mesmo, qualquer rede. Aí a gente fala, por pouquinho, temos que trazer esse franqueado à consciência. Ele tem que se conscientizar o porquê que não é justificar, fundamentar, para que ele se conscientize o porquê que ele não pode veicular uma propaganda que não tenha sido aprovada pela franqueadora. Esse é um dos grandes desafios do jurídico também, porque senão o que acontece? Notifica, manda multa, não sei o quê. Vamos não, mas começa a confusão, né? As coisas, você sabe o que acontece? Isso tudo tem que ser feito antes. Quando você chegou no momento de não notificar, não sei o quê, porque o cara tomou uma atitude. Vamos ser sinceros. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo que você fez. Por que esse cara foi e fez uma coisa que não estava lá e tudo mais? Porque você, como franqueadora, não fez. Exatamente. Você não ouviu o que esse cara precisava lá atrás, você não ouviu o que tua rede está precisando e você não devolveu para tua rede. Então, esse cara, o que acontece? É o que eu falo que o cara... Eu falei isso para essa rede que eu estou hoje. Falo assim, o que acontece é o seguinte, vocês estão se afogando, vocês viram um graveto passar, se apoiaram no graveto. Só que o graveto afunda, mas vocês se apoiaram no graveto. Entendeu? Agora, quem é a culpa? A culpa é a franqueadora que não fez uma tora para te tirar desse afogamento. Então, vamos ser sinceros. Se eu lá atrás tivesse pensado, que eu digo a empresa, né, antes de ser repassada, tivesse pensado em como é que eu vou... Porque o que ele comprou de você? Ele comprou know-how. Então ele espera que você já tenha pensado em coisas que ele ainda não pensou. Para quando chegar a dificuldade dele, ele fala assim, não, meu franqueado já pensou nessa dificuldade. Tanto é que, tá lá, eu preciso de uma ação de aumento de fluxo. Tem lá uma ação de aumento de fluxo. Tanto é que eu estou fazendo um cardápio aqui para a nossa rede que eu tenho ação para aumento de fluxo, ação para aumento de conversão, ação para treinamento. Quer dizer, várias situações imagináveis, porque eu não sei qual delas vai aparecer. Porque se não tiver, o cara vai fazer. Ele precisa, ele está na cara do gol, muitas vezes ele está na cara do cliente e ele tem que dar uma resposta, ele tem que pegar o negócio. E aí? Minha franqueadora não me entregou. O que eu faço? Mas é isso que eu discuto muito. A gente não pode,
principalmente o corpo jurídico, atacar a consequência se você não entende a causa. Certeza. Para todo ato do franqueado, inadimplência, veiculação de material de propaganda nota, tudo tem. O cara não está na loja. Gente, o que está acontecendo com este mocinho para ele ter esse tipo de atitude? Como é que ele chegou até aí, né? Quem levou ele até aí? E eu vou te falar, o franqueador, né, rechaça, mas para o franqueado pode ser que seja uma atitude consciente dele. Não, eu estou fazendo de propósito, porque realmente as coisas não estão bem e eu quero mostrar que eu Mas aí você já arrumou, aí a confusão já se instaurou, né? O problema já ficou lá atrás, você já passou. Pô, vou te dar um exemplo. Hoje à tarde, eu estava falando com um franqueado da nossa rede, não sei o quê, e ele é o único que está desgarrado, assim, numa região que é difícil. Puta, colocar o cara na rede sem um planejamento de expansão, ninguém fez a conta que para entregar um produto aonde ele está, sem uma massa crítica lá, o frete vai custar mais caro que o produto. Ponto. O que acontece? O cara falou, pô, Marinho, putz, eu não sei o que foi. Eu tô assim, olha, eu fui no supermercado e comprei produto e coloquei. Comprei a mesma marca e coloquei. Sabe o que eu falei para ele? Tá certo, faz. Não é o que você tem que fazer, mas nesse momento faça. Eu estou acabando de homologar o fornecedor, daqui a pouco você não vai precisar mais. Eu não vou te penalizar por isso, brother. Não, você porque tem o que momento viver. crítico. Você tem que vender. Vai vender o quê? Você vai vender pedra? Vai vender cortina? Não, você vende batata, pô. Exatamente. E eu acho que dentro desse nosso raciocínio, onde o francador pode buscar essa fonte de consciência? Eu vou te falar uma coisa. Primeiro, acho que a consciência o franqueador já tem que ter, né? Acho que isso não é um franqueador, mas muitos não têm. Uma pessoa. Então vamos começar por aí. Então vamos dar um passo atrás. Você não tem consciência, você pode dirigir uma... Você teria know-how para dirigir uma empresa se você não tem uma consciência de relacionamento com pessoas? Acho que vamos começar a pensar. Será que você está apto a isso ou o que te levou a fazer isso é a oportunidade de ficar rico, ou ter uma rede e ganhar dinheiro, né? Então vamos começar por aí. É teu skill ou é o teu investimento? Né? Faço uma carteira de investimento, não, abro uma franqueadora que eu vou vender um monte de franquia, vou ganhar dinheiro, não sei o quê. Então, o processo, ok, mas a intenção... A intenção é. Não é. Então, começa por aí. Segundo, se você é uma pessoa e você tem isso na tua cabeça, se você chega e fala o seguinte, não, realmente, eu sou um cara que eu sou ponderado, eu tenho isso e tudo mais, a primeira coisa que eu faria e que eu achei fazer é sentar com os franqueados, ouvir os franqueados e vamos chegar no... Nossa, o comitê de crise não tem que ser top-down também. Não, o comitê de crise é todo mundo que está no mesmo balaio. Espera aí, nós somos a empresa tal, nós estamos na mesma roubada, senta todo mundo. Vamos lá. Você tem um ponto em cabrobró, não importa. Você tem o que falar, fala, pelo amor de Deus. E eu acho que não é nem comitê de crise, agora é comitê de transformação. O que nós vamos transformar? Porque crise já foi. Crise já muito louco, a crise já era, já foi instaurada a crise. Já foi instaurada, é verdade. Sabe? Porque, posso falar, dentro da própria rede, por mais que você tenha uma rede que tem um DNA único definido e tudo mais, você tem regiões diferentes. O Brasil é muito grande, tem culturas diferentes, é muito difícil o que você fala, uma atitude que você toma no Sul, se você tomar no Nordeste, pode ser que não vingue, e provavelmente não vai vingar. Então, a gente tem que entender, e é o aculturamento, né? Eu acho que o franqueador tem que prestar muita atenção nisso nesse momento, principalmente o franqueador brasileiro, que é um país tão grande, e entender, que eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente na Chili Beans, a gente fazia na Bahia, fazer o bloco Eva, o Abadá, é cool. Era cool. 2002, 2003, eu desenhei os Abadás muito tempo nessa época, porque a gente não tinha design. Então era cool. Aí quando o bloco Eva veio aqui para São Paulo fazer o micareta, eu falei, não, vamos ser o parceiro aqui. Eu falei, não, aqui não é cool, não dá para ser. Então, o que acontece? O aculturamento é entender exatamente isso. O que é... a minha marca era uma marca que precisava ser cool e moderna. Então, o que é cool e moderno no interior da Bahia? O que é cool e moderno em São Paulo? São duas coisas diferentes, são duas percepções diferentes. Eu faço muito isso lá em Portugal. Quando eu levo as marcas para lá, a primeira coisa que eu faço, vou fazer uma pesquisa de mercado. Eu vou ver player mais para frente, eu vou ver essas coisas tudo mais para frente. O que eu quero saber é o seguinte, como é que o português tem uma relação de comportamento em relação a isso que você está trazendo? Isso. E aí é que você formata. Exatamente. Como é que eu consigo ter a mesma entrada? Como é que eu consigo ter o mesmo punch, a mesma percepção? Por exemplo, a gente tinha um quiosque no Brasil, na Chili Beans, que funcionava
Porque o cara vai lá, experimenta óculos e tudo mais. Aí chega no Kuwait, a gente tem que pôr um quiosque. Onde a mulher anda de burca, ela não pode tirar o rosto, a gente tem uma tela. Como é que ela vai tirar aquilo para experimentar o óculos? Tive que fazer uma cabine. Ela enfiava dentro da cabine, onde ninguém via, ela tirava. É uma adaptação à cultura deles. Eu não deixei de tirar os pilares do meu negócio. Só que eu adaptei e respeitei a cultura local. Isso acontece dentro do Brasil. Então, mas aí, quando a gente fala do franqueador e trazer o franqueador a essa luz de consciência, porque é o que você falou, o franqueador tem que trabalhar por ação e não por reação, porque eu não quero ficar tendo que notificar franqueado porque ele está fazendo material de propaganda que não está de acordo, eu preciso trabalhar com ação, e como você mesmo disse, ele, na verdade, não orientou o franqueado e não entregou o que deveria ter entregue para o franqueado. Como é que hoje eu estou sentindo o seguinte: os franqueadores, eles têm que buscar, hoje, nesse momento de pandemia, estratégias consensuais, porque vai ter que ser estrategista para poder fazer boas negociações. Exatamente. E essas boas negociações ainda não chegaram, que vão chegar depois que a retomada, que vai ser o grande momento de boom. E eu acho que o franqueador... E como é que o franqueador pode se alimentar? E aí, Marinho, eu acho que você tem uma experiência bem bacana de ter criatividade, de ir atrás, de conhecimento, porque é assim, eu tenho conhecimento, você também tem, só que nós temos que transformar esse conhecimento em sabedoria. Em sabedoria. E agora a gente tem que transformar em sabedoria. Né? Isso eu acho que assim... é básico para todo mundo. Esse franqueador tem que transformar o conhecimento dele em sabedoria, por quê? Porque ele tem que ser mais sábio para poder conduzir a rede dele para um bom caminho, que vai ser longo. Ele tem que entender uma coisa, Mel. Ele tem que entender de uma vez por todas que ele não é o dono da verdade e o único, onipotente e o dono de todo o universo. Vamos começar por aí. Primeiro, você tem que ter um ouvido seletivo pra cacete, porque nesse momento todo mundo é guru, né? Todo mundo faz uma live, todo mundo sabe... Não, porque a retomada... Nós estamos falando de retomada, a gente não sabe se é uma retomada, a gente não sabe se é uma continuidade, a gente não sabe se é isso daqui pra frente. Se é um recomeço, se é um renascer. Recomeço, e se a verdade é isso aqui. A gente não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai sobreviver o mais adaptável. Isso. Vai sobreviver o que mais rápido se adapta. O que mais humildade, o que a Simone está falando, é muita verdade. É baixar a bola, ouvir e ter ouvido seletivo e falar assim, não, isso daqui faz sentido para o meu negócio, porque ninguém conhece o teu negócio melhor que você e tua rede. Não, isso faz sentido. É saber aproveitar as coisas, porque tá todo mundo falando um monte de gororoba na internet. É live de tudo quanto é tipo. Todo mundo, Marinho, o que você acha? O que eu acho não quer dizer que é o que vai acontecer. O que eu acho. Achar é assim. Eu nunca passei por isso, você nunca passou por... Ninguém nunca passou por isso. Né? Então não adianta a gente ficar tentando ter bola de cristal, virar guru do franchise, não existe nesse momento. A gente tem que usar uma palavrinha simples, que é bom senso. É usar o bom senso. O que de tudo que eu ouço, eu acredito, e aí vai um pouco do seu know-how, que cabe. Para minha marca. Para minha marca. Para minha rede. Não adianta copiar, porque você sabe, Franca, muitos já chegou no escritório assim, doutora, eu então quero fazer a parte jurídica, mas olha, eu tenho a documentação jurídica de todos os meus concorrentes. Espera um pouquinho. Começa tudo de novo. Bullshit. O que cabe para um não cabe para outro. E eu acho isso. E esse momento que a gente está ouvindo muita coisa, muita live, todo mundo falando. Tem muitas coisas que os franqueadores comentam, mas que eu acho que cada marca tem que parar, raciocinar e falar, mas pera um pouquinho, o que é bom para o meu negócio? É isso aí. Porque eu tenho clientes que que são do mesmo segmento e vendem a mesma coisa, mas eles são diferentes. Eles têm sempre vão ser diferentes. E sempre vão ser. E graças a Deus. Então, o que cabe para um, não necessariamente vai caber para o outro. E eu acho que é isso. Aí entra lucidez, serenidade, humildade, ponderação. Uma série de ressignificações que a gente tem que fazer para você estar cada vez mais perto da tua essência. Porque muito franqueador, que era um franqueador the best, que deixou de ser, foi porque ele foi se afastando da essência do negócio dele. Claro. Esse é um exercício que o franqueador tem que fazer sempre. É sempre, sabe, voltar para sua essência. Sempre voltar para sua essência. Voltar para sua essência. Ele se perde no meio do caminho. Isso. Ele se encanta, ele entra na roda, ele entra numa operação. Ele entra você sabe que a gente já passou por outras recessões e você já
Uhum. já, obviamente, você compartilhou dos planos, plano real, foi plano Bresser, foi plano cruzado, Puta foi merda. plano Collor, todos aqueles planos que a É. gente já passou. Então, Uhum. quer dizer, essa crise financeira a gente já sabe lidar. O que acontece depois quando inicia uma recessão? A primeira coisa que o francador faz é mandar embora as melhores pessoas da equipe dele. Putz. Ó, posso falar? Aí, Começou essa recessão, eu contratei uma gerente operacional, que é o mais cara da rede, pra você ter uma ideia. então, mas você sabe que é assim que eles fazem. O que eles fazem? Vão mandando embora e aí Uhum. contrata. Isso já aconteceu em 2008, 2009, Uhum. 2010. Aí Uhum. contrata uma equipe júnior Júnior, que, Júnior a ok, preço de nada e quer o mesmo resultado. isso. E aí já começa tudo errado, porque aí não consegue dar o suporte para o franqueador, não tem horas Mel, de voo para isso é uma trabalhar conflito. decisão. Sabe por quê? Porque isso é uma decisão financeira, não é uma decisão estratégica. Então, eu acho que é aí que está. Nós falamos uma palavra. Primeiro, você quer saber o que o franqueador tem que fazer nesse momento? Ter decisões estratégicas e não financeiras. Vamos começar Isso. por aí. Perfeito. Vamos começar Perfeito. por aí. Primeiro você tem uma decisão estratégica, depois é entender como é que eu coloco isso dentro das finanças. Eu vou buscar dinheiro, eu não vou pôr no meu bolso, não cabe, então vamos ajustar, mas qual é a ideal? É essa. É como você fala com criação. Pô, eu fui de criação. Você fala, pô, eu vou criar. A primeira coisa que a pessoa vai, qual é o seu budget? Eu não quero saber o budget. Por que eu não quero saber o budget? Porque senão eu vou ficar ali, eu vou limitar minha criação em cima do dinheiro. E não é. Eu vou criar o ideal. Depois eu vou trazer. Ah, mas o meu dinheiro não dá. Aí eu começo a parar, mas eu não perco a essência da criação. Isso Exatamente. serve para franqueadora. Nesse momento, muita gente. Olha, você quer saber uma coisa que me deixa louco da vida? Eu faço parte de conselho administrativo, de conselho consultivo e tudo mais, fui do conselho da Tilimins e tudo mais. E eu percebo uma coisa que, assim, a pior coisa do mundo, e desculpem os financeiros de plantão, eu sei que vocês são muito importantes e tudo mais, mas Uhum. começar uma reunião de conselho com o OPEX na parede. Desculpa! O É, OPEX é resultado de todas as estratégias. Faz todas as estratégias, depois você chama o financeiro, bonitão, chega aqui, representa isso em números, deixa eu ver o que dá. é Ah, isso aí. puta, não dá, quero ajustar umas coisas, chama todo mundo, preciso ajustar as linhas. Agora, você começa com o OPEX, você começa com, porra, desculpa. Você já Mas, começa tolindo as coisas. mas o sistema de franchising, ele trabalha assim. Quando ele Por entra isso é numa, que eu bato de frente. ele entra numa recessão, ele vai mexer na equipe, já vai mandar gente boa embora, vai querer trocar a equipe que dá suporte para o franqueado. E sabe o que? Eu não sei, por que eu acho bacana? E eu acho que você vai concordar comigo. Por que é legal trabalhar em franchising? Porque a gente tem uma lei que diz que você tem que entregar uma circular, que você tem que ter um contrato. Mas ela não diz como tem que ser teu processo de seleção. Qual a tua Ela não margem fala como. obrigatória? Qual a tua Ela margem não obrigatória de rentabilidade? ela não Né? fala como tem que ter, qual é o prazo de retorno que você tem que dar. Ela não fala Uhum. como é que tem que ser o teu treinamento, como é que tem que ser a tua consultoria de campo. Você pode mudar tudo que você. Hoje, eu posso voltar da pandemia com uma metodologia diferente de treinamento, com processo de seleção. Você está dentro da lei. E o meu contrato está lá. Quer dizer, É isso aí. isso que o do franchising que é legal, porque ele é tão orgânico que é um sistema que mais se adapta a períodos caóticos. Ele se adapta. É verdade. Agora, o franqueador tem que estar muito aberto para isso, ele tem que estar muito tranquilo para poder fazer essas adaptações. E o que eles vão, é o que você falou, eles vão primeiro, muito No financeiro. fortemente, para o financeiro. E aí eles começam, corta. Aí quando você vai ver, você cortou o teu balão de ar que estava mandando ar para a tua máscara de respiração, entendeu qual é? Isso é a mesma coisa. Na hora da crise, qual é a primeira coisa que os caras cortam? Marketing. Desculpa, é onde mais você tem que aparecer, onde mais você tem que... Pô, desculpa, não é aí. Corta a xícara de chá, de plástico, coloca de uma caneca, que você não tem que ficar jogando o copinho fora. Aí sim você tem um corte inteligente. Você entendeu? Você faz um corte inteligente, você faz uma seleção inteligente, uma seleção estratégica. Porra! Meu, vocês testaram uma guerra, porra, como é que você faz isso? Como é que você corta exatamente o que vai te dar visibilidade, penetração? Não, e outra coisa, corta de repente a tua sede que te dá status, mas que não está trazendo nenhum benefício para você. Posso agora. te falar? A gente tem uma sede aqui na Avenida Paulista e tudo mais. Eu, na reunião passada, cheguei para o proprietário e falei para ele, posso falar um negócio? Não precisa. Não precisa. A gente está trabalhando muito mais e muito melhor em home office.
Muito mais Também. produtivo sem o telefone tocar, sem ninguém falar nada. Você não viu? A XP hoje falou que Não vi. estão resolvendo deixar toda a XP inteira até o final do ano em home office. A Google, o Facebook Porra. fizeram isso. Eu trabalho em home office há 5 anos, minha querida. Já me ofereceram escritório, então eu não quero. Eu não quero, eu não preciso. Para que Não, isso? mas isso, posso falar, Marinho, foi uma grande quebra de paradigma para o Brasil. Principalmente para Mas São na porrada, Paulo. né? Na porrada. Porque a gente tinha que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, participar de todos os eventos, participar de todas as palestras, estar em Desculpa, todos os seminários. status. O empresário tem um problema muito forte, ele precisa de status. Aqui, né? Muito. Aqui, ele precisa mostrar que chegar tem um puto escritório, que não sei o quê, com uma puta sala e não sei o quê, para vender franquia. Você não precisa. Não, e olha, Marinho, Bullshit. você vai concordar comigo. Eu, às vezes, quando vou lá para a Itália, vou trabalhar com o Graziano, não, mas ele vai nos clientes que ele trabalha com seguro, e eu vou. Cara, é um baita de um industrial. O cara mora num castelo. Você entra no escritório do cara, você fala, não, é a coisa mais simples do mundo. Uma mesa antiga, né? Toda bonita, óbvio, né? Que eles Mas assim, não tem nada. O escritório, você fala, o Graziano vira bem e fala, Mel, esse cara mora num palácio. Ele mora num castelo. Eu falei, você tá de brincadeira. Ele falou, Mel, é totalmente diferente, né? Você não percebe lá. Eu moro na Europa, eu percebo muito isso. Eu posso falar? As minhas reuniões são maravilhosas, porque o meu cliente vai comigo em tudo quanto é café que existe em Portugal. Ele come cada hora uma coisa diferente. Você mesmo já fez uma reunião comigo em Portugal, num café maravilhoso. Você entendeu? É muito mais legal ficar numa puta numa sala fechada. Não, e é engraçado como eles trabalham o luxo de uma forma diferente. Não existe essa sofisticação de querer mostrar. Eu acho que o sistema que a gente trabalha ainda tem muito disso, né? A gente tem esse enraizado de... Eu acho que o grande ensinamento que deixa tudo isso daqui que a gente está passando, principalmente para os empresários e para o ser humano, entende? Que é você pensar... Uma coisa que eu falei num vídeo quando eu lancei meu canal de YouTube em 2015, acho que foi. Naquele vídeo, se você ouvir aquele vídeo, você vai ver que eu falo o seguinte: como você consegue ser para ter e não ter para ser? Óbvio, exatamente. Exatamente. Em 2015 eu falei isso no lançamento do meu canal. Eu tenho casa em Alphaville, tinha Mercedes Zero, todas as coisas aqui. Então eu precisava ter para ser. Chegou um momento que me deu uma introspecção e eu falei assim, eu não preciso mais ter para ser porra nenhuma. Ou eu vou atrás do que eu sou e quem quiser me segue porque eu tenho algo a oferecer. É isso, é exatamente. Simples assim. Mas isso é consciência, né? Isso é consciência. Quando você... Nós voltamos para a consciência. Isso é quando você está perto, você fica consciente daquilo que você é e você fica tão seguro que você... Eu não preciso ser amigo de todo mundo, eu não preciso trabalhar para todo mundo, eu não preciso ter todos os clientes do mundo. Não, eu vou ser feliz com aquilo que eu sou. Tem gente que me adora e tem gente que me odeia. Só que assim, desculpa, se eu quiser agradar todo mundo, eu sou um idiota. Mas a gente... Eu sou eu. Fim. Mas na nossa idade, a gente nem tem mais... Não, eu sempre falo, né? A melhor coisa de envelhecer é isso, é você mandar um foda-se, entendeu? Então, mas é a sabedoria. Mesmo. A sabedoria da idade, pelo amor de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Se quiser saber, assim, minha filha fala assim, ai, pai, é desnecessário. Eu falei, mas é o que eu penso. Mas você sabe, desnecessário? Não penso. Eu acho assim, todo mundo está falando também uma coisa que acho que pode ser o último tópico aí para a gente conversar. Está todo mundo falando assim, não, porque o ser humano vai sair dessa pandemia, nossa, todo mundo muito diferente, que vai ter uma mudança total no comportamento. Eu vou te falar, eu não sou tanto convicta disso. Eu acho que nós, seres humanos, temos comportamentos muito viciados, né? Nós, seres humanos, somos muito, na verdade, gostamos de transgredir. Você sabe que a transgressão da Eva né, já é tudo passada. Que é legal é imoral e engorda, né? E eu acho também que dentro desse raciocínio, as mudanças, às vezes, elas vêm, mas de uma forma muito pontual, é muito imediato. Então, eu estou aqui na pandemia, pode ser que quando a gente volte, eu tenha um comportamento um pouquinho diferente em relação a consumo, mas depois eu vou voltar para o meu normal.
né? Vou estar com o meu monitor. Eu vou acabar. Não, não são todos que vão ter uma. Porque a gente hoje fala de reflexão, que a gente está refletindo, que a gente está buscando essência. Quem tá tendo a capacidade de evoluir, ótimo. E quem não está? Isso está acontecendo, não foi agora. Agora trouxe à tona. Mas desde 2012, 2013, que eu venho percebendo e venho conversando com empresários que estão nesse movimento de descompressão. Mas que foi. Eu estou escrevendo um livro falando disso, inclusive. Mas você sabe que é um movimento cósmico que diz que desde 2012 as pessoas começaram a refletir exatamente sobre disruptivo, transformação. Posso falar? Eu nunca fui tão procurado na minha vida por empresários, nesses 5 últimos anos que eu estou em Portugal e tudo mais, caras que eu nunca pensei que iam sair do mercado ou que estavam pensando em sair do mercado, que ligaram para mim assim, eu não sei o que está acontecendo, os caras super bem posicionados, dinheiro, eu preciso mudar e eu não sei por que eu quero mudar. Os caras me ligando, porque todo mundo me chamou de louco, né? Eu saí da Chili Beans com puta salário, não sei o quê, fui embora do Brasil, larguei tudo. Você entendeu? Os caras falaram, esse cara é um idiota, é um louco, com família e tudo mais. Só que eu nunca fui tão procurado por essas pessoas. Não, mas é que sabe qual é o problema? Isso já vem acontecendo. Então, mas sabe o que é, Marinho? As pessoas admiram a coragem. Não é todo mundo que é corajoso. E eu acho que você ter coragem de se olhar no espelho e falar, eu sou assim, e vou tomar uma atitude que todo mundo vai ver, nossa, mas como é que você fez isso? Mas um ato de coragem para ser feliz. Dizem, né, que quem quem é feliz é corajoso, né? Que ninguém não tem coragem. E a maioria não fica, a maioria não salta do avião de paraquedas. Eles ficam olhando você saltar para ver se você não vai se esborrachar. Exatamente. E as pessoas gostam, às vezes, de repetir modelos que já foram, principalmente em franquia também, é uma repetição de modelos que existem, que na verdade, aí é que o francador mesmo se afasta ainda mais do que ele deveria fazer. Aí você volta pro Robson Shiba, que veio com um negócio que não repetiu o modelo, ele simplesmente criou. Vem com o Caíto, com um modo diferente. Aí fala assim, nossa, por que esses caras deram tudo certo? Por causa disso. Eles inovaram, e aí está a inovação, né? Onde você consegue repensar algo e trazer com o seu toque, o seu modo de ser, com sua verdade. Isso. Né? E eu acho que isso que é legal, né? Eu acho que a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente cria e daquilo que a gente pensa, porque é legal você ter esse poder de conviver com pessoas que pensam diferentes. Trabalhar numa rede é muito legal por causa disso. Você já pensou? Eu vejo lá com a minha turma do escritório, ok, são 15, mas você põe a molecada ali no... Gente, vamos pensar, vem milhões de ideias, imagina. Gerações muito mais novas do que eu. É aquele empresário novo, né? Porque o empresário antigo, que ele quer um monte de gente para fazer o que ele quer, o que ele pensa. Isso. O empresário novo, ele traz um monte de gente que pensa em braços que ele não sabe pensar e que é melhor que ele para compor o que é bom. Exatamente. E o que nós vamos... E agora, eu acho que a gente está... vamos ter que... nós... que damos consultoria para os franqueadores, a gente tem que estar muito bem, né? Então, a gente tem que nós temos que estar muito serenos, eu acho que a gente tem todo um trabalho interno para fazer, para poder oferecer para o teu cliente, como você está, o melhor que você tem. Mas para isso você tem que estar bem. Puxar a consciência dele, né? Ajudar ele a puxar a consciência dele e ele descobrir a consciência dele. Não sou eu que vou falar, eu vou tentar trazer isso dele. Isso, e aí provocar. E quando você provoca muito a criatividade, que é uma coisa que você fala bastante, Marinho, eu acho tão legal explicar também que, às vezes, você tem que buscar essa criatividade fora do teu segmento. Não é no franchise, de repente, lê uma outra coisa diferente, faz um seminário que não tem nada a ver com franquia, mas vai buscar novas ideias e inovação. E aí, dentro disso, a gente está terminando, eu queria que você desse assim, 2 dicas para o franqueador hoje, que está assistindo a gente. Quais seriam as 2 melhores dicas para ele sair dessa retomada e poder se comunicar, porque tem muito a ver com comunicação com a rede também. Como é que ele pode estar retomando da melhor forma possível? Primeiro, hoje à noite, quando você for deitar na tua cama, pensa como é que você gostaria de ouvir. O que você gostaria de ouvir se você tivesse sentado ali, no lugar onde está teu franqueado? O que ele está esperando de você? Não ouve dele, ouve de você.
Seja sincero com você. Olha no espelho antes de deitar, então. Fala assim, olha o que eu estou esperando de você. Eu gostaria que você fizesse isso por mim. Seja sincero. Mesmo que você pode ouvir coisas, você fala assim, puta que pariu, vai ser foda eu empregar. Mas pelo menos você traz para a consciência. Vamos trazer por aí. Essa é a primeira coisa. Segundo, pensa que ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. A pior coisa não é você errar. A pior coisa é você ficar sem se movimentar. Sem tomar uma atitude, sem fazer. Isso. É isso aí. É fazer. Fazer e depois, se der errado, conserta lá na frente. Conserta, bicho, mas faz. A tua rede está esperando isso, a tua empresa está esperando isso. Você está se cobrando disso, porque você que se meter nessa de virar empreendedor. Ninguém te colocou aí, brother. Foi Querido, você que se colocou. te agradeço demais. Estamos acabando aqui. Super bem. Nós vamos marcar outra. Vamos marcar outra para continuar. Tá bom. Obrigada, querido. Beijo, Obrigada, querida. gente. Tchau, tchau.